Então, da mesma forma que nós definimos o fluxo total mássico, né, a gente pode definir o fluxo total molar da espécie química, né? Ou seja, aqui nesse caso ele é definido como o produto CIVI, né, que tem a unidade ali de quilomol do I por metro quadrado por segundo, né? E ele vai ser decomposto em duas parcelas. Numa parcela advectiva, né, que é a espécie se deixando levar pela velocidade média, no caso aqui molar, mais uma parcela difusiva que é relativa da espécie, né, com relação à média, tá? A média, no caso, a média molar, tá certo? Então, essa parcela advectiva, a parcela difusiva. Somar essas duas parcelas aqui não me leva a lugar nenhum, ou seja, eu tenho que lançar mão de uma relação constitutiva para ligar essa velocidade relativa a um fenômeno físico, a um fenômeno difusivo, que é provocado pela diferença de concentrações. No caso, essa relação constitutiva é a lei de Fick, que na base molar é escrita nessa forma aqui, ou seja, é o fluxo molar difusivo proporcional a uma difusividade, ou seja, a facilidade daquela espécie em se deslocar no meio, né? E a força motriz sendo a diferença de frações molares de concentração, tá? Uma diferença de concentração, tá bom? Aqui para uma mistura multicomponente e aqui para uma mistura binária, certo? Tá? Que de novo vai ser o nosso grande filão, tá bom? A gente vai lidar mais com misturas binárias fickianas, tá certo? Tá? E aí a gente pode expressar duas relações interessantes, tá? A partir dessas relações entre fluxos. Eu quero chegar em dois resultados interessantes, certo? Vamos tomar uma mistura binária como exemplo, tá? Para facilitar as coisas, né? O fluxo total do componente, numa mistura binária do componente 1, ele pode ser escrito dessa forma que está aqui, ó, certo? Então a gente tem o fluxo total. Total por quê? Porque ele é uma parcela advectiva mais uma parcela difusiva, tá certo? Então isso aqui é a espécie se deixando levar pela mistura e aqui a espécie se difundindo com relação à média, tá? De novo, em determinados problemas, esse termo aqui pode ser nulo, tá certo? E eu posso ter só a parcela difusiva, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos assim. Mas numa situação mais geral, em que existe um escoamento, né, esse é o fluxo, é a expressão para o fluxo do componente. Tá? Existe uma forma alternativa de se apresentar essa relação, né, essa que a gente acabou de ver, que é a que está mostrada aqui embaixo. Tá? O que foi alterado aqui? Foi alterado a maneira como eu escrevo a parcela advectiva. Tá? Simplesmente eu tomei o produto ρV, né? Esse produto ρV aqui, esse ρ vezes esse V, perdão, como sendo igual ao fluxo total da mistura. Tá? Esse produto ρV, obviamente, é o fluxo total da mistura, certo? Então eu somente escrevi ele aqui como M1 mais M2. Tá? Então essas duas formas elas podem aparecer, tá? Para a gente escrever o fluxo total do componente. Tá? Uma em que aparece a velocidade explicitamente e outra que aparece o fluxo total, só que da mistura, que é essa que está embaixo. Tá? Essas duas relações são equivalentes, a gente vai usá-las a depender do tipo de problema. Tá? E isso, na verdade, vem um pouco com a prática. A melhor forma a expressão mais adequada para ser usada em um determinado problema. Tá? Então, no próximo slide, eu quero explorar dois efeitos que são importantes, tá? Ou dois resultados, melhor dizendo, que são importantes, são interessantes. Tá? Vamos pegar aquela relação, a segunda relação, né? A segunda forma de se escrever, e vamos escrevê-la para o componente 2, para a espécie 2, certo? Então, analogamente ali, né, a gente tinha N1 era x1 vezes N1 mais M2 menos ρD12 grade
de x1. Né? Aqui a gente tem N2 é igual a x2 vezes o fluxo da mistura, N1 mais N2, menos ρ D21, né, porque eu inverti os índices, grade de x2, certo? Tá? E aí vou somar as duas expressões. Notem, desculpa, né, que esse D21 aqui seria o equivalente ao... Agora eu estou olhando para o 2, né, minha espécie de interesse é o 2, e ela está se difundindo naquele meio que é 1 e 2, certo? Tá? E vou somar as duas expressões, né? A expressão para o N1 com a expressão para o N2. Então, do lado esquerdo do sinal, vou ficar com N1 mais N2, certo? Do lado direito do sinal, o primeiro termo vai ser x1 mais x2, né, que multiplica N1 mais N2. Só que x1 mais x2 é igual a unidade, né? Então eu vou ter no lado esquerdo do sinal N1 mais N2, o primeiro termo no lado direito do sinal N1 mais N2. Vai cortar, certo? E aí eu vou ficar com menos ρd12 grade de x1 menos ρd21 grade de x2. E aí passo o primeiro termo, né, que é o ρd12 grade de x1, para o outro lado do sinal de igual. E aí ele perde o seu sinal negativo, certo? Tá? Então eu vou ficar com ρd12 grade de x1 é igual a menos ρd21 grade de x2. O primeiro resultado interessante é que, portanto, isso aqui é igual a menos J1, certo? E esse aqui é igual ao J2, né? Ou J1 é igual a menos J2. Então, o que esse resultado está dizendo é que os fluxos difusivos, eles se cancelam, certo? Tá? Isso é fácil de ver se a gente imaginar, de novo, aquele problema da caixa com a partição e os dois componentes, né? O fluxo de 1 vai se cancelar com o fluxo de 2, certo? Ou seja, a mistura, né, naquela situação da caixa fechada não está indo a lugar nenhum, certo? Tá? Eu tenho os fluxos difusivos se cancelando, a mistura está ali, a mistura como um todo, né, está ali paradinho, certo? Então, a soma, então o J1 é igual a menos J2, ou se eu pensar no caso de uma mistura multicomponente, o somatório dos J de I se anula, é igual a zero. Tá? E o outro resultado que é interessante também é esse daqui. Ó. Uma vez que, né, x2 mais x1 é igual a 1, né? Então, se eu derivo essa expressão, eu vou ficar com o grade, né, de x1 mais o grade de x2 é igual a zero, certo? Porque, né, o 1 é uma constante. Então eu fico com o grade de x1 igual a menos o grade de x2. Então, se eu agora uso esse resultado aqui em cima, né, o grade de x1 sendo igual a menos o grade de x2, esse x1 vai cortar com esse x2, o ρ corta com ρ, e eu tenho que o d12 é igual a d21, que é um outro resultado super interessante e super importante, porque não importa quem eu estou olhando, digamos assim, nessa mistura binária, certo? Quem é o meu componente de interesse. Eu tenho apenas uma difusividade, ela é uma propriedade física, né? É uma propriedade física, uma grandeza física que independe, no caso de uma mistura binária, da minha espécie de interesse. Existe uma e apenas uma difusividade para aquela mistura, para aquele sistema. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Porém, não significa que essa difusividade, que é única para aquele par, não possa depender de parâmetros como pressão, temperatura e da própria concentração. Tá? Então, são duas coisas distintas. A difusividade é uma grandeza para aquele par, né? para aquele sistema, para aquela mistura. Porém, ela depende de pressão, temperatura e da própria concentração, tá? Das próprias frações, certo? Ou seja, se eu tenho muito mais, né, numa situação em que eu tenho muito mais do componente 1 do que do componente 2, mantendo pressão e temperatura fixas, né, só para fixar a ideia, se eu tenho muito mais do componente 1 do que do componente 2, a difusividade 1, 2 ou a difusividade 2, 1, são a mesma coisa, ela tem um valor. Depois, no outro extremo, se eu tenho muito mais do componente 1 do que do componente 2,
ela vai ter um outro valor, mas é aquela mesma grandeza, tá? É a mesma difusividade, tá bom?